Amados e queridos irmãos, boa tarde. Perdoe-nos. Estamos imensamente emocionados. É muita paz. É muito amor. Vocês já viveram por momentos, algum momento no paraíso? Parece que algumas raras vezes nós estamos no paraíso. Apenas não nos damos conta de que o paraíso está dentro de nós e ao nosso redor os hinos de louvor, de gratidão, de imenso amor, faz nossas almas dobrarem os joelhos e se elevarem a Deus nas fibras mais ternas, amados irmãos. Porque nessa tarde é uma preparação para o Natal. Porque nessa tarde nós vamos estar aos pés da Mãe Maria, que é o nome mais belo que podemos dizer a Mãe de Jesus. Fui até gratificado com esse presente. O primeiro presente que ganho do meu aniversário de segunda-feira. Então, não poderia ser melhor presente do que receber essa imagem tão bela que foi trazida por Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier. A imagem da Mãe Maria. Então, a nossa alma de gratidão e de amor vai falar de Maria, Maria de Nazaré. Tão bela, tão rica, tão terna, tão amorosa, que é a nossa mãe também. Por extensão, se Jesus é nosso irmão, então ela é nossa mãe. E como ela nos toma em seus braços, como ela nos conduz a Jesus, e como por intermédio de Jesus nós chegamos a Deus. A amorosidade é o testemunho maior da Mãe Maria. Porque ela é espírito de envergadura muito elevada. Só podia ser ela. Para receber em seu ventre um outro espírito da qual não temos nem adjetivo e tampouco as palavras suficientes para falar de Jesus. Foi ela, a eleita. Ela, que é uma das figuras mais emblemáticas e mais importantes na era cristã. E nós somos cristãos. Embora tantos a veem como apenas mente católica, ela não é católica. Ela é cristã. É a mãe de Jesus. Se algumas denominações evangélicas não lhe dão a importância, pouco importa. Eles podem estar certos na sua concepção e não nos cabe em nada julgar. Mas nós não a reverenciamos como deusa, como Jesus também não é Deus. Apenas somos filhos de Deus. E tão belamente é cantada que teve a missão de trazer ao mundo Jesus. Vocês, mulheres, seriam capazes de imaginar se vocês recebessem esta missão? Como vocês reagiriam trazendo ao mundo já na esperança de ver um Cristo brilhante? Rei, não. De ver um Cristo que se sacrificaria, que se imolaria no madeiro da cruz. Você, como mãe, aceitar esse Cristo ser imolado é por demais duro, não é verdade? Mas devia ser cumprida a sua missão. Por isso que Maria, ela tem tantos nomes, não é verdade? Por isso ela é denominada de tantas formas e de tantos nomes. Porque ela não é de ninguém, é de todos. Nunca falei disso. Mas essa frase que me é inspirada traz-nos a concepção de conceber como ela chegou a este ordem.
Seus pais, Joaquim e Ana. Joaquim era um rico judeu da região de Nazaré, que contribuía com muitas doações ao templo e aos templos que ele frequentava como judeu. Mas chega um dia que os sacerdotes o expulsaram do templo porque ele, Joaquim, não conseguia dar um filho varão. Não conseguia ter um homem, ou seja, um filho homem. Ou um filho, mais propriamente dito, porque não tinha filho nenhum. E Joaquim, carregado de imensa tristeza, de melancolia, talvez seja a primeira figura que caiu na depressão. Ficou tão triste, tão abalado de ser expulso daquele templo, porque já não mais podia frequentar, porque não tinha filho, e era considerado, portanto, renegado. Ele, Joaquim, contrariado, triste, resolveu se isolar e ir para o monte. E durante 40 dias e 40 noites, ele jejuou. E dizia a si mesmo: não voltarei ao lar, nem para comer ou beber, até que o Senhor venha visitar-me. As minhas orações me servirão de bebida e comida aqui no deserto. Segunda passagem. Joaquim foi um exemplo da fé. Joaquim antecipou o que o próprio Cristo faria: 40 dias de jejum e oração, alimentando-se, como diz Joaquim, da oração, bebendo da oração. Observem a grandeza desse espírito. Ao mesmo tempo, Ana, a esposa de Joaquim, chorava copiosamente, se culpando por ser estéril, por não lhe dar um filho sequer, considerando-se já uma viúva, porque não tinha notícias do seu amado esposo Joaquim. E ela, também chorando, um dia recebe a visita de um anjo que lhe diz: Ana, Ana, o Senhor ouviu tuas preces, eis que conceberás e darás à luz a um filho, e o fruto do teu ventre será conhecido em todo o mundo. Naquele mesmo dia, Joaquim foi visitado no deserto por 2 anjos, que também lhe disseram: Joaquim, o Senhor ouviu tuas preces, desce daqui e vai a Ana, tua mulher, porque ela conceberá no seu ventre. Joaquim retornou ao lar. E pouco tempo depois, Ana engravidou e deu à luz a uma menina, a qual deram o nome de Maria. 2 exemplos de mediunidade. Comunicar-se e receber a visita de anjos é a pura mediunidade ostensiva, trazendo, para quem não entende o que é mediunidade, receber tanto Ana quanto Joaquim a intervenção. Quando Maria completou 3 anos, ela é levada ao templo judaico e lá permanece sob a tutela dos sacerdotes até os 12 anos, quando estaria muito prestes a começar a menarca. Os homens talvez não saibam essa palavra. Menarca é a primeira menstruação. Mulheres sabem muito bem disso. Então, dos 3 aos 12 anos, ela passou no templo se preparando. E quando já estava assim, prestes a se tornar mulher, assim considerada, e já era órfã de pai, Joaquim já havia partido para o mundo espiritual, então os sacerdotes se reuniram, chamaram todos os viúvos da região e, através da orientação também de um anjo, escolheram José, que era viúvo e com filhos, 5, né? 5 filhos, né, Elias? Isso, que José já tinha 5 filhos, foi eleito e escolhido porque ele diz que era um velho. Abra-se um parênteses, porque velho naquela época era de 50 a 60 anos. Não é a concepção que nós temos hoje. Haja vista que Maria desencarnou, e diz aqui nos textos,
já bem velhinha, com 63 anos de idade. Bom, se até 50 anos atrás, 40 anos atrás, quem completasse 60 anos era mais do que velho. E, portanto, é fácil de entender. E aí vem a segunda parte, né, da nossa concepção de Maria. Amados, a Suzy e eu deveríamos fazer essa palestra em comum acordo. Mas a espiritualidade, por isso que eu fui chamado a Deus, me incumbiu de ir para essa etapa. Miriam, em hebraico, significa Senhora de Luz. E Miriam é o nome Maria. Então, acredite que eu estou fazendo essa parte de improviso. Até os 12 anos, já foi dito, né? Foi instruída. Entrando em sua casa, veja lá, o anjo a saudou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Já ouviram essas palavras? Na verdade, ouvindo essas palavras, Maria ficou atemorizada e perguntava a si mesma: o que queria dizer esta saudação? O anjo lhe disse: não temais, Maria, pois achastes graça diante do Senhor. Graça aqui na concepção de luz, de bênção. Graça é luz, é bênção. Diante do Senhor. Eis que tereis um filho e lhe dareis o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Naquele mesmo instante, volta um pouquinho, né? Naquele mesmo instante, Maria também, durante a sua gravidez, ela foi visitar a prima Isabel. E quando Isabel a viu grávida, proferiu essas palavras que todos nós também proferimos, quiçá todos os dias, e muitas vezes ao dia, como eu faço. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, que a gente completa, Jesus. Bendita és tu entre as mulheres. Por isso que ela é eleita, é a grandiosa, é a elevada, é a magnífica. E diante de tanta beleza, Maria, porque era por demais iluminada, proferiu talvez o que nós chamamos de mais belo poema que encontramos no Evangelho, sem desmerecer livro de Salomão, livro dos Provérbios, livro da sabedoria, que tem coisas fantásticas. É um poema canção tão rico, tão magnífico, que foi chamado de Magnífica, que significa minha alma engrandece ao Senhor. Olha, por favor, irmão. Então, para vocês sentirem a grandeza da emoção de Maria, ao ser recebida por Isabel, que lhe diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus, Maria profere o poema canção, que nós assim vamos dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Porque Ele, Deus, pôs os olhos sobre a sua humilde serva. Sim, doravante as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua bondade se estende de geração em geração sobre os que o temem. Ele, Deus, interveio com toda a força do seu braço. Dispersou os homens de pensamentos orgulhosos. Precipitou os poderosos do seu trono e exaltou os humildes. Cobriu os famintos de bens e despediu os ricos de mãos vazias. Veio em socorro de Israel, seu servo,
lembrando de sua bondade, como dissera a nossos pais, em favor de Abraão e sua descendência para sempre. Observem que o Magnífica tem 10 versos, ou 10 versículos. Versículos porque é o diminutivo de versos. Pequenos, mas suficientes para ter uma grandiosidade tamanha. Eu já conhecia isso, e encontrei isso na pesquisa que eu já fiz hoje de manhã, que o Magnífica tem 15 citações do Antigo Testamento. Pena que não dá tempo hoje de trabalharmos todas essas citações, versículos. A minha alma engrandece o Senhor e vai por ali afora, trazendo à tona essa grandeza de cada verso que é expressado em cada um dos seus versículos, né? Então, adiante. Em Lucas, no primeiro capítulo, versículo 39, diz assim: naqueles dias, porque Lucas, que era médico grego, ele foi conhecer Maria, depois que Jesus havia partido, e fez como se fosse um jornalista, e fez a entrevista com Maria. Então Maria lhe dá todas as informações a respeito de como ela concebera, de como ela ajudara a criar Jesus, e toda a sua trajetória até a crucificação, até a ressurreição, a partir do Cristo e toda a sua vida. Então Lucas e Mateus são os dois evangelistas que conseguem, de uma certa forma, trazer as maiores informações sobre a Maria. Mateus já é mais contido, mais módico nas suas informações, enquanto que Lucas, por ter estado com Maria após todo esse sofrimento, ele consegue colher as informações de uma forma muito espiritualizada, e Maria lhe passa as informações por aquilo que viveu, sentiu, experienciou, já amadurecida. Observe as reflexões, né, de uma mãe que relata anos após o que sofreram e o que partiram. Então Lucas diz assim: naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Lá no versículo 40 diz: onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Eu acabei de dizer. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê, Jesus, agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Observe, né? Eu acabei de dizer o relato que está em Lucas. Mas, porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, observe a prima Isabel dizendo a Maria: logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Observem, há toda uma interlocução da grandiosidade, tanto de Isabel, a prima, quanto de Maria, quanto das mães que já sentiram no ventre o filho se mexer e se exultar, talvez, a aproximação de uma pessoa muito amada, de uma pessoa muito querida. Mães, concordam? Como o filho no ventre, nós homens não temos nem... Eu estou apenas fazendo elucubrações. Mas como eu já fui mulher nas encarnações passadas, concebo um pouco dessa sensibilidade para tentar dizer. E dizemos, Cristo, com a maior certeza, que Deus concebe e vê a mulher como figura ímpar. Está aí, né? Está aí a grandeza, né, meus amados? Havia aprendido de Vitor Hugo, né? Havia aprendido de Vitor Hugo e não sabemos quem é a mulher. E com certeza. Indo adiante. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Eis para vós o sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas
e deitada numa manjedoura. Esta passagem já é bem preparatória para sábado que vem, talvez assuste, e já tem uma palestra planejada juntos, estarmos juntos falando de Natal, de Jesus. Então, talvez ela esteja aqui com as bênçãos, eu seja agraciado com a presença dela, para falarmos sobre essa figura, né, tão envolta em faixas, que são as faixas do amor, as faixas da luz. Por isso que quinta-feira o tema é que brilhe a tua luz. Se puderem comparecer, será um presente também. E aí vem uma retrospectiva. Mas é uma pergunta que vocês estão me fazendo agora no intelecto de cada um. Mas Maria não era virgem? Foi concebida pelo Espírito Santo? Até aí, tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Jesus, meus amados irmãos. Tudo. Tudo é possível. No estalar dos dedos, no piscar dos olhos, tanto Jesus quanto Deus pode operar o que vulgarmente nas nossas palavras ainda são vãs, são ínfimas, tão limitadas que dizemos que é um milagre. Nós só temos essa palavra. O nosso entendimento ainda é muito pequeno para compreender o que nós chamamos das leis naturais de Deus. Claro que Deus poderia ter engravidado via Espírito Santo Maria. Mas seria de acordo com a lei natural? Claro que não, meus amados irmãos. Maria era mulher, como qualquer mulher. Jesus se fez homem. E haja visto, pode contar, tem 88 citações no Novo Testamento que é dito lá a expressão, o Filho do Homem. 88 vezes está contido no Novo Testamento a expressão, o Filho do Homem. O que você entende por Filho do Homem? Filho de Deus? Não, Deus não é homem. Então, Filho do Homem, ipso facto, só temos a acreditar que ele é filho de um pai biológico e de uma mãe que concebeu em seu ventre, haja vista que nós temos ali. Quando, possivelmente, vamos dizer assim, José foi escolhido, já pai de 5 filhos, idade avançada, vamos acreditar na maneira mais lógica que ele não teria mais possibilidade de gerar. Vamos acreditar. E que seria possível. Agora, vocês acham que foi fácil para José receber a notícia de que Maria estava grávida? Como é que você se colocaria? Se dentro da cabeça de nós homens, hoje ainda, 2000 anos, com vasectomia, com laqueadura, ainda desacreditamos as mulheres, quando há um terceiro canal do homem, mulher engravida, imagine naquela época, o espanto. Mas José também foi visitado, por isso a nova mediunidade, né? Intermédio de calma, José. Este filho é bendito, aceite-o. Porque naturalmente era dele. E tem mais, para quem não acredita, Maria teve 3 filhos. Tiago, José, Simão e Judas. Não é o Judas que vocês estão imaginando. Que Judas era um nome muito comum na época. Como nomes comuns, como temos hoje José, Maria, etc. Então era muito possível. E Tiago caçula. E Tiago também. Tiago caçula. Isso. Então o Espiritismo entra aqui, por isso eu quero fazer uma inserção da doutrina espírita para nos trazer a luz da concepção do Cristo para acreditar. Então, para quem ainda está... Opa, agora acabei apertando o plano. Aqui, né? Eu estava aqui. Então, o Espiritismo, para quem ainda está engatinhando, como todos nós, ele é uma ciência, eu vou ler aqui para não deixar nenhum pedaço. O Espiritismo é uma ciência de observação
e ao mesmo tempo uma doutrina filosófica com consequências religiosas. Então ela é uma ciência e, portanto, ela vai desacreditar tudo que foge às leis naturais. Concordam? Tudo que foge às leis naturais. É ao mesmo tempo uma doutrina filosófica que nos faz pensar, nos faz amadurecer, nos faz refletir, buscar, questionar e experimentar. E com consequências religiosas que nos religa a Deus pela religião, pela crença, e via o que ele diz aqui, que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos. Espíritos aqui entendemos todos nós, que somos espíritos, e suas relações com a vida material. Espírito porque nós estamos momentaneamente no corpo, porque temos a eternidade, somos espíritos. Além disso, a doutrina espírita nos desenvolve o que nós chamamos a fé raciocinada, a fé que nos possibilita a aprendizagem pela compreensão. Então isso significa que não há para a doutrina espírita nem dogmas, imposição, é assim você tem que acreditar. Não, é a ciência, a lei natural. Por isso, por ser uma fé raciocinada, nós compreendemos que a lei natural só vê a possibilidade de uma concepção natural. Por isso que nos leva aos fatos de uma forma coerente, buscando compreender a razão daquilo que acreditamos. Então, essa é a finalidade da doutrina espírita e de explicar a concepção. E Allan Kardec, também não fugindo, ele diz que em consonância com a ciência, de modo que a primeira nunca ignore a religião e a segunda, né? Ciência e religião estejam vice-versa de comum acordo. E já como já falei anteriormente, pela doutrina espírita não há milagres. E por não existirem milagres, todos os acontecimentos já fazem parte dessa lei natural da evolução. E por isso que não há a necessidade de o Criador fazer milagres em forma, mesmo pela sua grandiosidade. E no livro chamado A Gênese, que tem um capítulo chamado Faz Deus Milagres, tem um parágrafo que diz assim, com relação a acreditar ou não da concepção. Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora das leis gerais. Deus não faz milagres, porque sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las, postergá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Então fica aqui. E por que surgiu, então, a pergunta, esse mito da virgindade de Maria? Bem rapidinho. Por quê, né? Não, Maria concebeu virgem. Mas ela deu à luz de uma forma biológica. Se ela deu, observe, vamos raciocinar. Estão todos bem? Todos bem? Vamos raciocinar. Se acreditarmos que ela concebeu de uma forma pelo Espírito Santo, sem conjunção carnal com o homem, e não havia inseminação artificial na época, obrigado, né? E não havia, mas ela deu à luz de uma forma biológica, natural, ou seja, saindo, então como é que ela poderia continuar virgem? Obrigado pela resposta. Então está aprovado. Mas por que foi criado? Porque havia necessidade de impor, como você trabalhava muito, aquela coisa de pecado, de sexo, etc. Então a igreja impunha que o sexo era tão somente e deveria ser utilizado como uma forma de procriação, para gerar filhos. Fora disso, seria considerado pecado. Então era uma forma, de uma maneira de trazer as pessoas para dentro dessa concepção dogmática, isso que nós queríamos dizer, que acreditassem, por assim dizer, em milagres, acreditassem em tudo aquilo que eles conceberiam, mas que não é tão necessário, né? A tal ponto que eles não entendiam o que estava contido nos próprios evangelhos.
Haja visto que em Mateus, no capítulo 13, versículo 55, Mateus, capítulo 13, versículo 55, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Se isso está no Evangelho, nós não estamos inventando, amados irmãos. Estamos apenas trazendo a elucidação aquilo que nos já é, por demais, conhecedor, né? Vamos adiante, vamos ver o que a nossa irmã colocou aqui. Ouro, perenidade é raro, não se mistura. Incenso para os rituais sagrados, para reverenciar o sagrado. E mirra, perfume caro, usada para ungir aqueles que morriam, que eram bons e importantes. Como eu conheço muito bem, não estou atrapalhado nenhum, é muito claro, porque os 3 reis magos trouxeram como presente, concordam? Ouro, incenso e mirra. Então vocês vão ouvir, dia 6 de janeiro, quando se comemora os 3 reis magos, a Amanda está ensinando, e a Kátia também, as criancinhas lá vão ensinar, né? Então, ouro simbolizando perene, né? Não se mistura. Observe essa figura linda que a Suzy escreveu aqui. Por isso, pois Jesus não se mistura, porque ele é incólume, ele é a perfeição. E incenso para os rituais reverenciados, como até hoje ainda tem muitos rituais que é feito sob forma de incenso, de purificação. E, portanto, mirra, esse perfume para ungir, como a própria Maria Madalena ungiu, né, os pés do mestre, depois de lavar com as lágrimas e enxugar com os cabelos, ela o ungiu com nardo, que é o perfume mais inebriante. Maria aprendeu a amar sem apegar. Não tenho o que dizer. Eu estou me imaginando o que a Suzy diria. Eu estou me imaginando que ela ia dizer, se ela trouxe da sabedora de todo o sacrifício, da sua preparação dos 3 aos 12 anos, com certeza ela esteja na sua grandiosidade para entregar Jesus a toda a humanidade. Agora, diz Lucas, no capítulo 2, o Senhor pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Falando da luz do mundo. E é uma preparação para quinta-feira, né? Jesus. Depois de orar ao Senhor, Simeão dirigiu algumas palavras a Maria, a mãe de Jesus. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Profeticamente, né? Dizendo a Maria, prepare-te, né? Prepare-te, porque uma espada da dor lancinante, imagine Maria, dando o Cristo. E depois tirando o Cristo da cruz, entregando aos braços dessa mãe, para profeticamente, né? E essa contradição de que ele fala, porque ele não veio trazer a espada para salvar Israel do povo romano, veio trazer a espada do conhecimento, espada da sabedoria, espada da luz, para que as pessoas aprendessem o mandamento maior: amarás teu Deus de todo o teu coração. É o que está contido na lei mosaica. Ele não destruiu, ele ratificou do amar a Deus e amar ao próximo. Com a espada do amor. Com a espada do amor. Belíssima, né? Todos bem? Vamos adiante. Ao ver sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Leiam alguns livros, e dentre os quais recomendo Testemunho pelo Cristo, de Francisco Ferreira,
que foi presidente da Casa Espírita, lá vocês vão encontrar a história de Inácio, que é aquele menininho que Jesus tomou nos braços e o tomou como exemplo de se não for como essa criança, este menino, não entrarei no reino dos céus. Inácio cresceu com Maria e com João, que depois que Jesus partiu, foram para Éfeso, né, uma cidade, lá se instalaram, e lá em Éfeso, agora vou encontrar aqui, uma passagem de Paulo apóstolo, tão bonita, né, para nos mostrar o quanto, aqui, Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, ele narra que o apóstolo Paulo, ao visitar Éfeso, atendendo à solicitação de João, que é exatamente este que está aqui, né, nas solicitações de João, para promover a fundação definitiva da igreja cristã naquela cidade, com delicadeza extrema visitou a mãe de Jesus na casinha singela que dava para o mar. Impressionou-se fortemente com a humildade daquela Maria, criatura simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento do Mestre. Gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade, a fim de recolher os dados indispensáveis ao Evangelho que ele pretendia escrever com as suas famosas cartas. E Maria colocou-se à disposição. Daí falei também do médico grego chamado Lucas, que transcreveu a primeira parte. Por isso, Maria é tida como colaboradora de Jesus. Maria ajuda a humanidade a caminhar para ser a fonte de luz, atuando de forma eterna, de forma terna, mas incisiva, pela instauração do estado regenerado do planeta, onde todos teremos efetiva participação nas ações irrigadas do bem e do belo. Por isso que Maria é a força luminosa do mundo. E o retrato de Maria, então, é exatamente este que a Suzy reproduziu aqui, que foi trazido por Emmanuel a Chico. Vocês encontram. Belíssima imagem, né? Então, amados irmãos, vocês acham que acabou? Não choraram ainda? Não, né? No livro Testemunho pelo Cristo, que eu deveria assim comentar hoje, eu já fiz referência. Opa, já está passando um filme. Ô, Camila, agora, então eu vou interromper. Camila, corre aqui. Quer passar o filme, daí depois eu tenho. Quer passar o filme? Pode. É sobre a forma da foto. E ele criticava, estava pronto até a última fase, depois dos olhos. Voz de Chico. Uma fotográfica. Explicando, das 20 tantas fotos, pessoas. Primeiro deu um pequeno esboço, foi aumentando. E ele criticava, estava pronto até a última fase, depois os olhos. Levou uma fotografia, que eu queria que os olhos fossem da cor do céu mesmo.
Se hoje fazemos o retrato falado, né, seria mais ou menos o que aparece ali, né? Então, é 17/7/84. Peço à Nossa Mãe Santíssima para que você seja sempre muito feliz. Sempre reconhecidamente Chico, Uberaba, 17. Geraldinho, né? O filho, né? Então, como estávamos dizendo, no livro Testemunho pelo Cristo, que já fizemos uma palestra aqui sobre o olhar de Maria, em que fala exatamente da grandiosidade da mãe, quando Inácio, que eu acabei de comentar, pergunta: mas Mãe Maria, você não guarda no coração nenhuma mágoa, nenhuma tristeza, nenhuma dor? Afinal de contas, Judas Iscariotes entregou Jesus à imolação, à cruz. E assim, pelo contrário, Judas apenas foi um instrumento para que as Escrituras se cumprissem. E que ela, como mãe, não tinha nada, ela o abençoava e que ela rogava ao seu filho amado Jesus o bálsamo da luz, do perdão e do amor. Haja vista que logo depois que Judas viu Jesus sendo preso e imolado, em desespero foi lá no templo, atirou as 30 moedas, no desespero, porque ele havia, entre aspas, vendido possivelmente Jesus, né, como diz as Escrituras, e desesperado saiu no meio da floresta, e na primeira árvore esticou uma corda e se precipitou ao abismo. Então, a partir daquele instante, o espírito de Judas foi levado ao vale das trevas, das sombras, etc. Quando Maria desencarnou e levada aos braços por Jesus, antes de chegar ao seu destino, ela pediu: filho amado, leve-me ao vale das sombras para ver Judas. Você faria isso? Leva-me à penitenciária para ver aquele que foi o algoz do meu filho. Será que nós faríamos isso? E lá, então, se dá o diálogo tão terno. Eu vou pedir para até se o Cris quiser. Você quer ouvir ou quer tocar? Quer ouvir? Então ouça. Então, Judas e Maria. Isso está também no Momento Espírita, que foi psicografado em 11 de fevereiro de 2014. Depois de ter passado muito tempo sobre os quadros sombrios da crucificação do Calvário, Judas, o traidor do Cristo, agora cego no além, estava solitário e profundamente triste. Era triste também a paisagem. O céu se mostrava nevoento. Lembre-se que ele estava no mundo espiritual. Cansado de remorso e sofrimento, sentou-se, e as lágrimas brotaram quentes dos seus olhos melancólicos. Naquele instante, nobre mulher, vinda de planos superiores, envolta em celestes esplendores, que ele quase nem conseguia perceber, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Por acaso não sabes? Responde o interpelado, claramente transtornado. Sou um morto-vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei que poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que minha vida se reduz agora. Nobre Senhora, afasta-te de mim.
Deixa-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me perguntes, retira-te, pois nada sabes do remorso que me agita. Nunca penetrarás minha infinita dor. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho como mãe, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e irritado: mãe? Não quero ouvir falar de mãe. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem poder fugir à verdadeira vida, fui procurar consolo nos braços de minha pobre mãe, que teve medo dos meus sofrimentos e expulsou-me depressa. Por favor, não me fale de mães, nem me fale de amor. Sou apenas um ser solitário e sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Eu te amo, meu filho, e quero te ver feliz. Terás, filho, o coração banhado pelas águas do esquecimento, numa nova existência de esperança. Eu te levarei e te conduzirei ao regaço de outra mãe. Pensa nisso e descansa. E Judas, naquele instante, como quem esquece a própria dor, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem és que me falas assim, sabendo-me traidor? És divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial envolto em luz? No entanto, ela, ao olhá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Amados, será que nós, pequenos ainda, nesse vale tão profundo de lágrimas, de dor, de ingratidão, nós teríamos a coragem de bradarmos para a mãe: afasta-te, não quero, recusar a própria luz, quando nós temos o melhor lampejo de esperança, de amor, o bálsamo que a misericórdia divina, meus amados irmãos, nos traz? Será que nós, que fomos ovelhinhas desgarradas, que tantas vezes nos transviamos nas beiradas lúgubres, frias, gélidas, deste vale de lágrimas, de provas, de imensas expiações? Quantas vezes, amados irmãos, tivemos braços amigos, ombros amigos, olhares de compaixão e de piedade, nos estendendo a misericórdia, que era o lampejo do amor de Deus fazendo-se para todos nós. No entanto, nós recusamos, de uma maneira tola, insensata, imprudente, porque somos invigilantes, porque tropeçamos, Senhor, mesmo tendo ao nosso lado o carinho amoroso,
da sua mãe, da nossa mãe Maria. Ó amado Mestre Jesus, até quando vamos caminhar ao teu lado sem te reconhecer? Sem sentir as suas pegadas, sem sentir o seu hálito abafejar nosso coração, a molhar nossas faces com as lágrimas do arrependimento. Mas aqui estamos, Divino Mestre, na gratidão maior para dizermos a Deus: concedeste-nos a clareza, o entendimento e a compreensão, a luz da sabedoria para adentrarmos neste milênio da intuição, da sensibilidade, do amor maior, para termos, amado Divino Mestre Jesus, arauto do bem, da paz, a começar dentro de nós, estendendo-a dentro dos nossos lares, a acolher nossos irmãos de caminhada, a não olharmos quem está bem vestido ou trôpego nos andrajos, sujos, mal cheirosos, que encontramos debaixo dos abrigos, dos ônibus. Ó Senhor, são nossos irmãos de caminhar, e esquecemos-nos que Tu, Mestre, tantas vezes te fazes presente nesses humildes irmãos, a solicitar uma côdea do pão, que é o pão da luz, da esperança, do amor, que nós temos no coração, mas que negamos repartir e compartilhar. Doravante, Jesus, mais esperançosos, mais confiantes, nós te dizemos gratidão, amado Mestre, por essa tarde, por essa bênção, por essa luz, e que tua esperança, e que teu amor, e que tuas mãos toquem a todos os irmãos encarnados e desencarnados que aqui se encontrem, que o bálsamo das tuas mãos benfazejam seja um ponto de luz da cura, a mitigar também, a minimizar as dores dos sofrimentos físicos, para que sejam mitigadas as lágrimas dos sofrimentos morais. Amado Mestre, hoje te compreendemos e abrimos, porque já é o mês do teu natalício, as esperanças de te recebermos no dia 25, na tua natividade, para nos lembrares, porque te ofertamos o ouro, o incenso e a mirra mais preciosa dos sentimentos nobres do nosso coração, que também se engrandece pelo amor que viceja no nosso coração. E doravante, abençoados, protegidos e amparados, vamos na paz, que o Senhor esteja conosco e que a paz, a luz, a boa vontade, do amor de Deus e de Mestre de amor esteja com todos vós. E que assim seja.